Ming-Fei é um cara feioso e meio esquisito, sem amigos, que fica no seu quarto o dia todo jogando o game favorito. Ele se orgulha de ser um dos melhores do servidor. No momento, ele tá jogando contra um amigo que conheceu online e tá digitando freneticamente no teclado como um maluco. Depois que Ming ganha a partida, seu amigo se despede, mas Ming fica triste porque não tem mais ninguém online para jogar com ele. Ele abre o perfil da garota online que ele gosta e tá quase babando no teclado fedido, quando recebe um convite de um jogador top chamado Nono para uma partida mano a mano. Ming aceita na hora e começa a jogar. Quando a partida começa, Ming fica de queixo caído com as habilidades do Nono. Era muito mais difícil do que ele imaginava. Ming usa movimentos absurdos de mouse e teclado, até se levantar da cadeira, mas nesse momento, Nono manda uma mensagem prevendo o próximo movimento de Ming em tempo real. Ele perde a partida e fica congelado de surpresa. Ming começa a se perguntar quem era esse jogador que conseguiu derrotá-lo assim. Ao checar o perfil de Nono, ele percebe que tá tudo vazio, então desliga o jogo. A cena muda e descobrimos que quem derrotou Ming foi uma garota chamada Chen. Ela é uma caçadora de dragões Rank A que estuda no Castle College e usa o nickname Nono. Nono tá dirigindo pela cidade com umas amigas do colégio e elas descobrem que o diretor do colégio tá interessado no Ming porque aparentemente ele pode ser um estudante Rank S. Mas Motong, uma das amigas, não entende o porquê. Então Nono quis desafiá-lo numa partida para ver o que ele tem de especial. Ela fica irritada porque o Ming recebeu uma bolsa de estudos do Castle College, mas acha que ele não merece depois de tê-lo derrotado no duelo. As amigas ficam curiosas e pedem para Nono descobrir mais sobre ele. Nono acessa o sistema de IA do colégio, chamado Eva. Eva cumprimenta Nono e ela começa a perguntar sobre a vida do Ming. Ela descobre que ele não tem amigos na escola, quase não tem presença social e só curte jogar videogame. Também descobre que ele foi abandonado pelos pais quando era pequeno e agora mora com a tia e o tio, que pegam no pé dele o tempo todo, junto com o primo chato dele chamado Ming Ming. Ming Ming adora trollar Ming, fingindo ser uma garota online e namorando ele no jogo só pra se vingar. A tia e o tio de Ming vivem gritando com ele para arrumar um emprego logo, senão nenhuma faculdade vai aceitá-lo e ele vai virar um ninguém sem futuro. Nono também descobre que Ming tem uma queda por uma garota da escola chamada Wen Wen. Mas Nono quer saber mais sobre os sonhos e inspirações dele. Quando ela pergunta sobre os sonhos do Ming, Eva diz que ele só quer ser um vendedor de jornal para ganhar dinheiro suficiente para atualizar os jogos e ficar online o tempo que quiser. Nono fica chocada e quase faz a amiga dela bater o carro de tão surpresa. Depois de ser expulso de casa para comprar umas coisas no mercado, Ming para na caixa de correio e pergunta ao carteiro se tem alguma carta para ele. Ele recebe algumas cartas novas e um pacote com um dispositivo que diz que ele foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas foi aceito no Castle College. A carta dizia que ele seria treinado pelo professor Garian, que enviou isso especialmente para ele. Ming pensou que devia estar sonhando e tentou se beliscar para acordar. Mas era tudo real, uma carta de verdade. O garoto correu para casa para contar para a família. Quando eles leram, acharam que era uma piada. A tia dele ficou maluca e começou a dizer que ele devia ter falsificado a carta e que ele era só um pestinha. O primo dele, o Ming Ming, falou que não tinha como ele entrar nesse colégio, porque só pessoas que são meio humanas ou meio mágicas conseguem estudar lá. Como ele, um garoto normal, poderia entrar. Ming começou a falar sobre um cara chamado Shuai Hang, um famoso meio humano que é um dos estudantes mais fortes da Castle College. Ming disse que ninguém chega nem perto de ser como Shuai Hang. Mas, do nada, Ming Fei entra num estado meio sonhador enquanto o pessoal continua discutindo sobre ele. Nesse sonho, um helicóptero aparece na frente do apartamento e um homem sai de dentro. Era o próprio Shuai Hang. Ele convidava Ming para entrar na academia, até se curvava diante dele, chamando Ming de mestre e dizendo que estavam esperando por ele há muito tempo. Mas aí, Ming acorda e volta para a realidade, pensando que... E antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva no canal bem rapidinho se ainda não é inscrito. Talvez sua família esteja certa e que tudo isso era só uma pegadinha. Ele começa a sair da sala, mas o dispositivo que estava na carta começa a tocar.
E a inteligência artificial dele diz que tem uma pessoa querendo entrevistá-lo no dia seguinte sobre a aceitação na Castle College. Todo mundo na casa fica de boca aberta. Mais tarde, Ming conversa com seu melhor amigo online, que é o único que fica empolgado com a novidade e dá umas dicas sobre como se sair bem na entrevista. No dia seguinte, Ming chega ao prédio no centro da cidade para a entrevista e fica surpreso ao ver alguns colegas da escola antiga dele que também receberam a carta. Uma das pessoas na fila é sua paixão de longa data, uma garota chamada Wen-Wen. Enquanto esperam, Ming pergunta como ela foi parar ali e tenta acalmá-la, dizendo que ela é incrível e sempre foi a melhor aluna. Ela agradece, e logo os entrevistadores começam a chamar um por um. Quando chega a vez do Ming, ele lembra de todas as perguntas e respostas que ensaiou no dia anterior para não dar branco. Mas aí o entrevistador pergunta algo tipo: "Você acredita em alienígenas?" O que pega Ming de surpresa, já que ele esperava perguntas comuns, tipo sobre sua vida e de onde ele veio. Um dos entrevistadores, que estava digitando as respostas, falou que não estava interessado na vida dele, só queria que ele respondesse essas perguntas esquisitas, porque eram muito importantes. Então, Ming disse que sim, acreditava em alienígenas, e que toda noite olhava para as estrelas e pensava que o universo era grande demais para a gente estar sozinho. Depois dessas perguntas malucas, ele se levanta, se desculpa e fala que devia ter se inscrito na faculdade errada, saindo do prédio. Enquanto ele caminha para fora, um homem entra furioso no prédio e pergunta sobre a entrevista de Ming Fei. Descobre que ele já tinha desistido depois da primeira pergunta. O homem, que é o professor Guderian, explode de raiva e diz para os entrevistadores que eles deviam ter implorado para Ming ficar e que precisam ligar para ele imediatamente. Os entrevistadores ficam sem entender por que o professor ficou tão bravo. Indo para casa, Ming encontra Wen-Wen e ela pergunta se ele quer ir à festa de formatura com ela, e Ming aceita. Ele sonha em se casar com Wen-Wen um dia, viver juntos na cidade e construir uma vida ali, já que acha que estragou a chance de entrar na Castle College. Mas, ao chegar em casa, a tia dele diz que um homem chamado Gudi ligou e que Ming passou na entrevista e pode se matricular na Castle College. No dia seguinte, eles voltam para o prédio para falar com o professor Guderian, e dessa vez a tia, o tio e o primo de Ming vão junto para conversar sobre os estudos dele. A tia de Ming já quer saber sobre o dinheiro e onde ele vai morar. O professor explica que a bolsa de estudos vai depositar $36.000 por ano na conta dele e que ele vai dormir na academia. Quando ela ouve esse valor gigante, a tia implora para que Ming aceite e diz para o professor que ele vai se inscrever na hora. O professor então fala que o motivo pelo qual querem tanto o Ming é porque ele tem um talento raro que só aparece a cada 100 anos e está escondido dentro da alma dele. A tia e o tio ficam confusos, mas o professor pega uma carta escrita pelos pais do Ming. Eles descobrem que os pais do Ming também foram estudantes honorários da Castle Academy, e o professor entrega a carta para o Ming. Ming fica em choque, já que sempre achou que tinha sido abandonado por eles. Mas na verdade, eles estavam estudando na escola o tempo todo. Ele pede licença, vai para o banheiro e começa a chorar enquanto lê a carta. A mãe dele explica o que aconteceu e por que ela teve que deixá-lo naquela noite, dizendo que sempre o amou e que ele era a coisa mais importante da vida dela. Por causa da linhagem dela, ela precisou estudar no Castle College e pediu ao professor que desse uma bolsa para o Ming quando ele tivesse idade. Ela desejava que ele tivesse uma vida boa. Nesse momento, Nono aparece e vê que ele tá chorando no banheiro feminino. Ela diz que, se ele vai chorar desse jeito, era melhor sair do prédio. Ela leva Ming de volta para a reunião. Quando ele volta, o professor pergunta o que ele acha de se inscrever na escola, mas Ming diz que precisa de mais tempo. Nessa hora, Nono fala que o motivo da indecisão do Ming é uma garota por quem ele tem uma queda e que ele não quer deixá-la para trás. Isso deixa Ming Fei de boca aberta, surpreso que ela possa conhecer Chen Wen-Wen. Mas Nono diz que só chutou isso. Só que de repente, Nono se entrega ao repetir algo que ela disse para ele na partida de duelo do jogo naquela noite. E Ming percebe que Motong é, na verdade, Nono, a mesma garota que derrotou ele no game. Mais tarde, ele tá no telhado, pensando em como ela sabe tanto da vida dele. Ele pega o celular e começa a se preparar para confessar seus sentimentos para Chen Wen-Wen. Mas aí, Nono aparece atrás dele, o assustando. Ela fala que a Eva, a inteligência artificial, consegue localizar ele facilmente e que ela veio a mando do professor Guderian para tentar convencer Ming a entrar na academia pela última vez. Ming hesita de novo por causa da sua paixão por Wen-Wen, dizendo para Nono que ele ama a garota e que não pode deixá-la sem antes confessar seus sentimentos. Nono então fala que sabe que Wen-Wen não gosta dele e que ele vai perder a chance de entrar na academia por alguém que nem o ama. Mas Ming ainda acha que tem chance, já que ela aceitou ir à festa com ele.
Nono tenta explicar todos os motivos pelos quais ele tá fazendo as escolhas erradas e diz que, se não entrar agora, isso vai afetar a vida dele para sempre. No dia seguinte, Ming encontra Chen Wenwen para comprar algumas coisas para a festa de formatura do dia seguinte. Mas, enquanto eles estão fora, Nono aparece de novo, dizendo que ele devia deixar Wenwen para lá imediatamente. Ela avisa que o professor vai embora naquela noite e que ele precisa tomar uma decisão antes disso. Mesmo assim, Ming Fei já planejou se declarar para Wenwen na festa, então ele recusa a oferta dela outra vez. Depois disso, Ming Fei é visto praticando sua declaração na frente do espelho por um tempão para estar preparado para o dia seguinte. Como ele não tem dinheiro nenhum, ele acaba pegando umas flores do chão para dar para Wenwen. Enquanto a festa de formatura estava para começar, o amigo do Ming, Jam Mango, traz um terno para ele. Depois de vestir o terno, Ming vai em direção ao palco principal da formatura e cumprimenta 2 outros estudantes que também estavam de terno, pois foram contratados pelo Xiaomangu. Ming planeja o próximo passo e decide subir ao palco com as flores para declarar seu amor. Mas, bem na hora que ele ia fazer seu discurso, Xiaomangu aparece com um buquê de flores na mão e se declara para Wenwen. O tempo todo, Xiaomangu estava pregando uma peça nele, e para piorar, Wenwen estava junto no plano. Ela também demonstra seus sentimentos por Xiaomangu bem na frente do Ming, e começa a namorar com ele ali mesmo. Ming fica paralisado, sentindo a traição de um amigo próximo e completamente de coração partido. Enquanto ele estava afundado na tristeza e na rejeição, de repente, Nono aparece com um vestido deslumbrante, fazendo seus colegas soltarem um "uau" de surpresa enquanto ela desce as escadas da cerimônia de formatura toda elegante. Nono se aproxima de Ming com suas ajudantes e bate palmas para sinalizar que as garotas troquem o terno dele. Depois, a maravilhosa Nono segura o braço do Ming e diz para Wenwen e Xiaomangu que Ming tem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar ali, o que deixa Mangu irritado. Nono então fala para eles que essa é a última vez que vão ver essa versão do Ming, e sai do prédio com ele. Ela diz que ele pode olhar para trás mais uma vez se quiser, mas Ming recusa e segue em frente como um verdadeiro fera, sem nem se virar. Depois disso, eles dirigem por um bom tempo até o carro ficar sem gasolina. Eles param em algum lugar para esperar o tanque ser reabastecido, e é aí que Nono conta pro Ming que ela não pode falhar com o diretor ou com o professor em levar Ming para Castle Academy. Ming agradece a Nono por não desistir dele e decide reconsiderar, dizendo que quer entrar na Castle College. Nono informa Eva sobre a decisão dele, e Eva cumprimenta Ming pela primeira vez, passando todas as estatísticas atuais dele, chamando-o de estudante Rank S, e também dá para ele um ID de estudante e todas as informações sobre a faculdade. É então que Nono coroa ele como rei da faculdade, mesmo ele não tendo feito nada ainda, e Ming fica todo emocionado com a notícia. Ela explica que outras pessoas já foram coroadas antes dele, como os pais dele, mas que muita gente mataria ou morreria por essa coroa. Nono se compromete a ser a subordinada pessoal dele e promete guiá-lo com todo o conhecimento que ela aprendeu nos anos de estudo dentro da faculdade. Ming aceita ela como amiga de bom grado. Eva salva todas as informações do Ming no sistema, e isso notifica todos os outros alunos da Castle College. Alguns dias depois, vemos Ming no aeroporto, perguntando a um funcionário sobre a linha CC que ele deveria pegar para chegar na faculdade. Mas o funcionário diz que essa linha não existe e que não atende mendigos. Ming olha para si mesmo e seus $20 e pensa que não é um mendigo, mas olha ao redor e vê um monte de gente que parece exatamente com ele, carregando malas velhas nas costas. O funcionário fala para ele ir até a embaixada chinesa para pedir comida e um lugar para ficar, e depois sai andando, deixando Ming cada vez mais achando que caiu num golpe. Ele decide ir até o McDonald's para comprar um hambúrguer, mas é recusado porque eles também não servem mendigos. Nesse momento, ele encontra um garoto de cabelo prateado chamado Finger, e aposto que as meninas nos comentários adorariam conhecer ele. Mas acontece que ele também tá duro, e pede dinheiro pro Ming comprar um refrigerante. Finger vê o cartão da Castle College na mão do Ming, e pergunta se ele é estudante de lá, mostrando um cartão igual ao dele. Ele diz que é veterano e pega o dinheiro do Ming só de sacanagem. Mais tarde, naquela noite, os dois se sentam juntos, e Finger revela que tá no 8º ano, já que um aluno normalmente se forma em 4 ou 5 anos. Mas ele repetiu de ano 4 vezes, porque, segundo ele, é muito fera. Eles se sentam na estação de metrô e esperam a linha CC que leva até a faculdade. Finger explica que a faculdade fica escondida num vale, e a forma mais fácil de chegar é pela linha CC, a menos que você tenha um jato particular e a permissão do diretor. Eles esperam até meia-noite.
Antes de pegar no sono, Ming Fei tem um sonho estranho. Ele se vê no meio de uma guerra, com pessoas correndo de um lado para o outro usando mantos. De repente, ele acorda e vê uma lua enorme do lado de fora da janela da estação, com um garoto sentado no chão ao lado dele. O garoto olha para ele como se já conhecesse o Ming, e o chama de irmão. Mas aí, Ming Fei acorda de novo e percebe que era tudo só um sonho em cima de outro sonho. Nessa hora, Finger também acorda e fala que o trem CC tá chegando. Os dois escutam um cara se aproximando, tocando um sino. O sujeito anuncia que o trem expresso CC-1000 chegou, e que todos os alunos devem embarcar com suas malas e passagens. Finger vai até ele, e o cara diz que não esperava ver o fracasso do Finger ali de novo. Finger comenta que foi rebaixado mais uma vez, quebrando o recorde de rebaixamentos seguidos, caindo de rank G para F. Ming também vai até o condutor e fala que é um novo estudante chamado Ming. Ao ouvir o nome dele, o condutor fica todo agitado e pergunta se ele realmente é o novo aluno rank S, e por que o professor não veio buscá-lo de avião. Finger se assusta também e pergunta se é tudo verdade, e Ming acaba ficando nervoso também para não ficar de fora da bagunça. Ele faz o check-in e todo o aeroporto se ilumina, abrindo um corredor subterrâneo para ele. O trem expresso CC-1000 chega, e o professor Good aparece de dentro como se fosse o Mario. Todos embarcam no trem, os alunos trocam de roupa e vestem os uniformes, e o professor pede para Ming Fei assinar um contrato de sigilo, que é uma tradição para todos os alunos, já que eles estudam assuntos super secretos que não são ensinados em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que eles estudam sobre dragões, e pergunta o que Ming acha deles. Ming responde que são só criaturas lendárias, parte de mitos e histórias. Mas o professor diz que os dragões são reais, e que humanos e dragões estão em guerra há muito tempo, mas que as pessoas comuns nem imaginam. Na Cassell College, eles estudam formas de derrotar dragões e formar heróis para proteger a humanidade. Depois de ouvir tudo isso, Ming comenta que talvez o professor precise de um médico para a cabeça e não de um caçador de dragões. De repente, Ming desmaia e tem outro sonho com o mesmo garoto, que diz que os dragões são reais e mostra a cena de um dragão de verdade, no topo de uma montanha coberta de gelo. O garoto conta que, muito tempo atrás, um humano matou o rei dragão e se tornou o primeiro imperador humano. Quando o dragão morreu, todo mundo comemorou, e graças a esse herói humano, a civilização conseguiu avançar tanto. Depois disso, o garoto desaparece e Ming acorda. Ele diz para o professor que talvez esteja ficando louco, mas o professor chama um colega que traz 2 caixas com ele. O homem diz que, em 40 anos de carreira, Ming Fei é só o segundo aluno rank S que ele já viu, e que, infelizmente, o primeiro se deu mal num acidente com um caminhão. Em seguida, eles abrem a primeira caixa e mostram uma escama de dragão, pedindo para Ming atirar nela com uma arma. Ming, que tem experiência militar, atira, mas a bala ricocheteia, mostrando a resistência da escama. Ming comenta que talvez seja uma tecnologia avançada. Depois, ele olha para outra caixa, que tem um bebê dragão dentro de uma cápsula, dormindo. O professor começa a contar a história do dragão, mas Ming acha que é só um boneco e fala para eles crescerem e pararem de brincar. Só que quando ele se aproxima, o dragão acorda e tenta escapar, mas a cápsula de nanotecnologia o faz voltar a dormir. O professor explica que o dragão reagiu aos genes poderosos do Ming e comenta que o ancestral dele, Andrew Tate, ficaria orgulhoso. Depois disso, todos chegam à faculdade, e Ming Fei entra no campus ao lado do professor. Enquanto Ming Fei caminha pelo campus, ela pergunta pro professor por que não tem nenhum aluno por lá, e o professor também começa a se perguntar. De repente, sirenes de alarme começam a tocar, e o professor percebe que a coisa vai ficar feia. Ele puxa o Ming e os dois correm para se esconder atrás de uma coluna. De uma hora para outra, um monte de jovens aparece de todos os lados, usando uniformes vermelhos e pretos. Os dois grupos começam a atirar um no outro, transformando o lugar numa verdadeira zona de guerra. O professor também acaba levando um tiro e cai logo no início. Essa guerra maluca continua até que sobra apenas uma mulher de cada lado e os líderes de ambos os grupos. Os líderes saem de seus esconderijos e ficam cara a cara, revelando que são o chefe do sindicato estudantil, César, e o presidente da sociedade Leonard, Zhang. Os dois começam a lutar como os protagonistas de um anime de luta, deixando Ming Fei parecendo um figurante. Enquanto os dois se enfrentam, as duas garotas ficam frente a frente, com o Ming Fei bem no meio. A garota do time vermelho é ninguém menos que Nono. Nono aponta uma arma pro Ming e diz pra ele abaixar, e então atira na garota que estava atrás dele. Só que Nono acaba levando um tiro primeiro, e parece que o time preto venceu.
Mas de repente, o Ming entra no modo Ultra Instinto, deixando o menino dos seus sonhos tomar o controle do corpo dele. Eles conseguem acertar a garota do time preto e também os dois líderes, como se fosse o chefão do jogo. Depois disso, Ming Fei senta ao lado da coluna e recupera o controle do seu corpo. De repente, um monte de enfermeiras e paramédicos aparece e começa a tratar todo mundo. Junto com eles, um homem careca vestindo um terno preto entra na cena reclamando do dinheiro que os estudantes desperdiçaram nesse evento. O professor acorda e explica que eles estavam usando balas de tinta com anestésico, que só marcam os alvos e os colocam para dormir sem machucar de verdade. Hoje era um dia livre na faculdade, e os estudantes decidiram fazer uma partida de paintball super cara para ver quem era o melhor. Logo depois de explicar, o professor desmaia de novo por causa de outro tiro que explodiu no peito dele. O careca, que é o professor Man, o cara responsável pelas finanças e disciplina na faculdade, liga pro diretor para reclamar da bagunça que os alunos fizeram. Mas o diretor diz que é direito deles, e que a faculdade vai cobrir os $200 mil de reparos, embora ele esteja triste por não ter participado da brincadeira este ano. Ele promete que na próxima vez vai participar do dia livre e termina a ligação com os alunos aplaudindo. O diretor pergunta se Ming Fei tá lá e o convida para se juntar à sua turma antes de se despedir. Depois que a ligação termina, o professor Man diz para Ming ir pro dormitório se ele não quiser acabar mal, já que todos os alunos ao redor estavam lançando olhares ciumentos e raivosos para ele. Mais tarde, Ming chega ao seu dormitório e descobre que é um quarto enorme para 2 pessoas. E adivinha quem é o colega de quarto dele? Finger Senpai. Finger oferece a ele um tour pelo campus no primeiro dia e o leva para conhecer os vários prédios da faculdade. Enquanto passeiam, Finger explica que, dentro do campus, ninguém pode usar a linguagem espiritual, por causa do pai do professor Man, que vive na torre de vigia, e usa seus poderes para criar uma barreira ao redor da faculdade. Depois, ele leva Ming até a única sala de aula onde é permitido usar a linguagem espiritual para fins de ensino, e explica que essa é uma espécie de poder que vem de ressoar a linguagem dos dragões, com uma linhagem de dragão. Basicamente, você precisa ter o sangue de um mago e conhecer os encantamentos mágicos, senão será marcado como um trouxa e mandado para o universo de Harry Potter. Enquanto eles caminham, encontram vários alunos praticando a linguagem espiritual. Um deles acaba perdendo o controle sobre seu espírito de água, mas outro estudante congela a água e salva todo mundo antes que algo dê errado. Enquanto isso, em um dirigível, o diretor toma uma bebida com seu amigo Manson e pergunta sobre os alunos da época do último Rei Dragão. Ele comenta que, desta vez, em vez de criar soldados, ele quer formar gênios que possam liderar a humanidade para uma nova era de paz, sem a ameaça dos dragões. E, para isso, ele está disposto a treinar Ming pessoalmente. Depois, ele pergunta sobre uma missão secreta que eles vão começar, e o dirigível segue em direção ao destino deles. De volta à faculdade, o professor Good vai buscar o Ming e o leva para o exame 3E. Eles chegam ao quarto e o professor diz que, antes da prova oficial, quer testar uma coisa e mostra uma caixa de música que tem a gravação do Imperador Dragão Negro. Ele explica que todas as pessoas com sangue de dragão vêm dos súditos desse imperador, e que quando ele rugia, todos os dragões se curvavam em direção ao trono. É também o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual, e faz os humanos com sangue de dragão terem alucinações. O professor toca a gravação e pergunta se Ming viu alguma coisa. Ming só diz que ficou com sono e não sentiu nada de especial. Ouvindo isso, o professor fica intrigado, já que Ming tem sangue de nível S, e sai correndo em direção à biblioteca, chamando o professor Man também. Na biblioteca, eles estudam os registros antigos e chegam à conclusão de que Ming pode estar no nível do próprio imperador e talvez tenha sangue do dragão branco. Isso complica as coisas, mas o professor Good decide manter segredo para que o aluno não acabe virando cobaia. No dia seguinte, todos os novos alunos fazem o exame 3E, e Ming Fei simplesmente cola nas respostas que pegou com Finger Senpai. Durante o exame, ele tem um sonho com o garoto que sempre aparece, que se apresenta como seu irmão Mings. Ming acaba dormindo por 2 horas na prova de 3 horas. Que folgado. Naquela noite, Ming escuta um sino e tem outro sonho com Mings. O garoto diz que esse é o sino da morte, e significa que alguém vai morrer, e que Ming vai se meter em confusão, mas também pode ser uma chance. Mings pergunta que poder ele quer. Ming lembra de quando Nono o encontrou no telhado e pede a habilidade de ter um mapa aberto para ver o layout de tudo ao redor no mundo. Mings concede o pedido com um feitiço, e Ming acorda de verdade, com Finger o chamando e dizendo que o alarme de emergência disparou.
Todos correm e percebem que os alunos de rank AG e acima precisam se reunir no salão. Os professores explicam que durante uma missão, encontraram o Palácio do Rei Dragão de Bronze, e 2 membros do conselho ficaram presos lá, pois o palácio muda de forma o tempo todo. Eles mostram fotos de uma escrita de dragão que encontraram e pedem para os alunos tentarem decifrar para achar uma saída. Faltam apenas 20 minutos, e estão pedindo ajuda do mundo todo. Todos os alunos começam a tentar decifrar o código, e Ming Fei olha ao redor, vendo todo mundo se esforçando ao máximo. Ele se sente um perdido nesse novo mundo e nota uma aluna nova que também está se dedicando muito. Isso motiva Ming, que lembra do mapa que conseguiu. Ele usa a habilidade e encontra a chave para sair do palácio e envia a resposta. Graças a isso, conseguem enviar a solução para os 2 que estavam presos e encontram a saída. Mas eles descobrem que não tem oxigênio suficiente para chegar à superfície. Esses 2 membros eram os que entrevistaram Ming para entrar na faculdade, e os 2 eram apaixonados. Eles se esforçam ao máximo para entregar um casulo que pegaram no palácio, mas no caminho são atacados por um dragão do mar, um dos guardiões do Rei Dragão, e acabam morrendo. Antes disso, conseguem entregar o casulo para os superiores no dirigível. O dragão do mar começa a perseguir o dirigível para pegar o casulo de volta, mas Manson enfrenta a criatura com toda a sua força para vingar os amigos. Começa uma perseguição frenética, com o dragão enganando eles e até matando a secretária do Manson. Com raiva, Manson atira na fera com uma metralhadora, mas é inútil. O dirigível começa a perder energia, e parece que vai ser o fim de todos. Mas Manson percebe que eles estão perto de uma represa, e manda o dirigível ir direto para lá, atraindo o dragão do mar para que ele seja esmagado pelos portões da represa. O plano deles dá certo, mas não antes do dragão conseguir lançar um de seus dentes na barriga do Mance. Mais tarde, o diretor anuncia que a missão foi um sucesso e que eles conseguiram recuperar importantes escritos e artefatos de dragão, graças à ajuda do Ming e dos outros alunos. Depois disso, o sino da faculdade toca, indicando a morte de alguns dos membros na missão. Saindo do salão, Zhang agradece Ming pela ajuda e o convida para se juntar à sociedade Lionheart como seu sucessor. Mas Ming Fei recusa, dizendo que não pode assumir uma posição assim. No dirigível, o diretor senta ao lado de seu amigo que está morrendo e fala sobre a missão. Ele diz para não contar sobre a perda para os alunos, só para eles se animarem para a próxima. Ele também pede que o amigo cuide de sua filha adotiva, Nono, e garanta que ela esteja segura. Alguns dias depois, Ming recebe um convite online para um baile, em nome do sindicato estudantil. Ming vai junto com Finger, que explica que o líder do sindicato estudantil, Caesar, será o herdeiro da famosa família Gattuso do Oeste. Ele é bem arrogante em seu discurso e parece que está tentando convidar Ming para se juntar ao sindicato, igual ao Zhang fez antes. Ming diz que não tem interesse, mas Finger sugere que eles vão só pela comida e bebida de graça. Mais tarde, eles chegam ao salão de baile e descobrem que Nono é, na verdade, noiva do Caesar. Ele organizou a festa para comemorar o aniversário dela. Todos começam a dançar, e Finger pega o Ming para dançar com ele, já que ele sabe que Ming não vai arrumar nenhuma garota mesmo. Mas, logo depois, a aluna nova de cabelo loiro, que Ming andava observando, se aproxima e ajuda ele a dançar, fazendo todo mundo aplaudir a apresentação deles. Depois que a dança termina, Caesar convida Ming Fei oficialmente para ficar ao seu lado, mas Ming diz que precisa de tempo para pensar, e sai para procurar Nono, que tinha saído mais cedo para tomar um ar fresco. Ela pede para Ming levá-la até o topo de uma colina, e os 2 partem de carro. Enquanto isso, a faculdade entra em alerta máximo porque 13 invasores se infiltraram e parecem estar atrás do casulo que eles recuperaram do Palácio do Rei Dragão. Caesar e Zhang reúnem seus grupos e se posicionam estrategicamente para capturar os invasores, enquanto os outros professores e alunos também se preparam. Eles conseguem capturar 7 dos 13 invasores, mas nenhum revela a identidade do líder, dizendo que nunca viram seu rosto. Com a maioria dos alunos de elite em missões, o diretor e o professor Mann decidem pedir ao pai dele, o Vigia Noturno, que desfaça o selo da linguagem espiritual, para que todos possam usar seus poderes e proteger a faculdade. Com o pedido aceito, os inimigos também conseguem usar a linguagem espiritual para se esconder. 4 deles entram no espaço de Caesar junto com a líder, para mantê-lo ocupado, enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zhang, e um personagem mais cômico tem a missão de recuperar o casulo. Parece que nada pode dar errado, né? A líder revela que seu nome é Mai, e ela é irmã de um dos que morreram na última missão para recuperar o casulo. Ela diz que não tem nada a ver com a irmã, e que está ali apenas cumprindo a missão dada pelo empregador. Caesar usa sua linguagem espiritual, chamada Foice, que permite a ele detectar e reagir a qualquer movimento ao redor.
Com essa habilidade, ele consegue reduzir o número de invasores, e no final, só restam ele e Mai. Mai tem a habilidade de se esconder e se mover super rápido, dando golpes precisos como uma assassina. É o oposto da habilidade de Caesar, e a luta acaba empatada, com Caesar conseguindo bloquear os golpes dela por pouco. Enquanto isso, Zhang é revelado como um dos alunos com a linhagem mais pura, ao lado de Ming, e sua linguagem espiritual é a Chamas do Rei Dragão, que permite incendiar e controlar o fogo ao seu redor. Acontece que a garota loira inimiga também tem essa habilidade rara, e os dois travam uma batalha intensa de chamas. Enquanto isso, o cara cômico consegue chegar à câmara subterrânea onde a inteligência artificial fica, e graças às informações dela, encontra o laboratório onde o casulo é guardado. Mas ele acaba perdendo o celular e abre uma porta que estava trancada desde 1912. No final, ele entra no laboratório e vê o diretor mostrando o casulo para os pesquisadores. Eles notam que há uma rachadura no casulo e, pelo relatório da tomografia, descobrem que a rachadura foi causada pelo processo de eclosão, e não por um acidente. Os cientistas tentam abrir o casulo para ver o que tem dentro, mas o diretor ameaça eles e manda todo mundo sair, dizendo que não podem arriscar liberar um dragão na faculdade. Quando o diretor sai, o cara cômico entra de fininho e tira fotos do casulo, decidido a roubar e vendê-lo por 5 milhões de dólares. Mas no fim, ele desiste por causa das alucinações causadas pela proximidade do casulo e sai de mãos vazias. Mas, para surpresa de todos, uma figura sombria entra logo depois dele, quebra o selo do casulo e oferece seu sangue, libertando o Rei Dragão Constantine. De volta à faculdade, a luta entre Caesar e Mai termina empatada quando uma explosão gigante joga os dois para longe e corta a energia da área. Eles vão até o local para ver o que aconteceu e encontram pegadas queimadas no chão, indicando que pode ter sido obra do Zhang e da outra garota. Enquanto isso, nosso amigo Ming está curtindo a viagem até o topo da colina com sua amiga Nono. No caminho, ele tem uma visão do garoto Mings, que diz que pode ajudar Ming a conquistar o coração da Nono, se ele quiser. Mings fala para ele parar de ser um medroso e seguir o conselho que ela deu antes, trazendo um presente para ela no aniversário. Ming decide dar flores, e Mings promete ajudar a realizar isso. Mais tarde, eles se sentam com os pés na beira da colina, e Nono diz que quer que Ming entre para o sindicato estudantil para ser o irmãozinho dela e que ela vai protegê-la. Ming pensa e pergunta sobre Caesar, e ela conta que é um casamento político, mas que no final das contas, ela é dona do próprio destino. Ele diz que sabe sobre a morte de Ai e dos outros, que eram próximos dela. Nono confessa que além deles, seu mentor, Mance, também morreu, mas manteve isso em segredo dos estudantes para não baixar a moral de todo mundo. Ela comenta que no fim, todos morrem, mas ela sempre vai ali de vez em quando para ver se consegue ver as estrelas. Mas hoje, o céu tá nublado. Ming fica triste por ela e resolve usar a dica que Mings deu. De repente, os faróis do carro acendem, a música começa a tocar e fogos de artifício explodem no céu, formando flores e uma mensagem entre as nuvens. Feliz aniversário, Nono, escrita do jeito que só a mãe dela sabia. Isso faz ela chorar, e Ming percebe que Nono sente falta da mãe, e que foi por isso que ela se simpatizou com ele quando se conheceram, já que ele também chorava pelos pais. Ele olha para ela e diz que a partir de agora, ele é o irmãozinho dela, e vai se juntar ao sindicato estudantil. Depois disso, eles voltam para o carro e descem em direção à faculdade. Nono finalmente recebe sinal e a mensagem de Caesar, avisando que a faculdade está sendo atacada. Ming entra em pânico, mas Nono diz que vai ficar tudo bem e que provavelmente, quando chegarem, a luta já terá acabado. Enquanto isso, Zhang e a garota loira continuam lutando com seus poderes de fogo, e parece que ela está levando a melhor. Mas não quer machucar o Zhang, só tá ali para atrasá-lo. O personagem cômico foge de moto, mas acaba sendo atingido pelo carro do Ming. Ele sequestra Ming e eles se encaram. Acontece que o cara é amigo do Ming do League of Legends, chamado Tyler, mas na verdade o nome real é Tang. Eles se reconhecem e começam a conversar. Mas logo Tang pede a ajuda de Ming, que acaba concordando em ser sequestrado. De repente, eles ouvem um estrondo atrás deles, e o ar começa a esquentar. Quando olham, vem um garoto coberto de chamas, parecendo um zumbi do The Walking Dead, andando na direção deles e chamando pelo irmão. Todos saem correndo, e os alunos começam a atirar no garoto, mas as balas derretem antes de alcançá-lo. Os professores percebem que o garoto é, na verdade, o Rei Dragão que eclodiu do casulo, e que ele é o Rei Dragão do Fogo e Bronze, capaz de manipular fogo e bronze, tornando as balas inúteis.
Ming e os outros se escondem atrás de uma coluna e acabam se encontrando com Caesar, Mai e Finger. Eles suspeitam que o garoto esteja atrás do Ming e se escondem numa piscina para evitar o garoto de fogo. Caesar e Mai ficam do lado de fora para lutar e depois recuar com informações sobre os pontos fracos do dragão. Enquanto tudo isso acontece, o contratante de Mai liga para ela e explica que o garoto é, na verdade, o Rei Dragão Constantine, que está em um estado instável e que logo seu corpo vai se desintegrar, causando uma explosão tão forte que faria as bombas de Hiroshima e Nagasaki parecerem fogos de artifício. Ela sugere que usem as balas falsas que a faculdade usa nas práticas, já que não tem metal. Embora não machuquem o garoto, podem derrubá-lo se atirarem o suficiente. Todos recebem essa informação e começam a atirar balas de borracha no garoto, enquanto Ming Fei e os outros se escondem na piscina. Dentro da água, Ming sente que o garoto vai entrar e avisa os outros. Todos prendem a respiração e se escondem. Ming segura o ar por um tempo, mas depois volta à superfície e percebe que está em outro mundo. Ele pensa por um momento e percebe que deve ser mais um daqueles sonhos com Mings. Então, começa a chamá-lo. Ele sai da piscina e caminha por um vale até encontrar um menino. Pergunta onde ele está, e o garoto se vira. Era Constantine. Ele diz que sente que já se conhecem de algum lugar. Constantine começa a cheirar o Ming como um maluco, e então Mings aparece e o chuta para longe, dizendo para encontrar outro irmãozinho. De repente, Ming Fei acorda e percebe que Constantine estava realmente lá, e que Finger e Tang não estão mais na piscina. O diretor aparece e diz para Ming segui-lo. Ele o leva até uma torre alta e entrega uma arma com uma bala especial feita para matar dragões. Ele diz que quer que Ming use aquela bala para matar o dragão, e que só ele pode fazer isso por causa do sangue de alta linhagem que ele tem. Qualquer outra pessoa desmaiaria só de tentar. Depois, o diretor fala que vai abrir caminho para Ming ter uma chance de derrotar Constantine. Enquanto isso, Constantine está sendo bombardeado por balas de borracha em cima de uma torre. Ele olha para baixo e vê Tang e Finger, e percebe que na verdade ele estava atrás do Tang, e não do Ming. Ele começa a perder o controle dos poderes e se transforma na sua forma verdadeira de dragão. Mas o diretor aparece e usa sua técnica especial, Tempo Zero, para desacelerar tudo ao redor. Ele corta uma ferida no dragão para Ming poder mirar e acabar com a luta. Ming aproveita a chance com empurrãozinho do Mings e atira, anulando os poderes do dragão. Depois disso, o diretor ordena que todos usem balas de verdade para encher o dragão de buracos. Constantine desce correndo e fica na frente de Tang, protegendo-o de todas as balas e o chamando de irmão até o fim. Tang não entende nada e sai correndo para o meio da floresta. No caminho, ele começa a ter visões de sua vida passada e finalmente percebe que, na verdade, ele é o Rei Dragão do Fogo e Bronze, Norton, e Constantine era o irmão mais novo dele. Ao ver o irmão morrer na sua frente, Tang volta para o palácio submerso, recupera suas forças e desperta seu servo, o Dragão do Mar. Enquanto isso, o diretor tem uma reunião com o Vigia Noturno e revela que o motivo pelo qual eles não conseguem matar um dragão de verdade é porque eles criam casulos antes de morrer, contendo todo o DNA deles, e eventualmente um novo Rei Dragão nasce. É por isso que, para realmente acabar com um Rei Dragão, eles precisam lutar quando ele ainda não criou esse casulo. Como Norton acabou de acordar e não recuperou toda a sua força, esse é o momento perfeito para eliminá-lo. Com isso em mente, eles planejam um ataque ao palácio para derrotar Norton, formando uma equipe com Caesar, Nono, Ming e a nova estudante loira de antes. No começo, Ming é totalmente contra, mas com o empurrão da Nono e dos outros, ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todo mundo para se preparar. Depois de seu pequeno arco de treinamento, Ming embarca no dirigível, e eles vão até o palácio do Rei Dragão. Nono e Ming são escolhidos para descer e explorar o local para confirmar se o Rei Dragão está realmente lá, já que ele deveria estar hibernando por causa do despertar prematuro. Eles seguem o mesmo caminho que Ai e o parceiro dela fizeram antes, e finalmente chegam à Câmara do Rei Dragão, onde usam algumas técnicas para confirmar que aquele era o quarto onde o Rei Dragão morava com o irmão mais novo, Constantine. Depois, eles pegam algumas coisas para pesquisar e começam a voltar para a superfície, mas a cidade começa a se mover, igual da última vez, transformando tudo numa corrida contra o tempo cheia de armadilhas. No caminho, eles encontram o corpo de alguém segurando um livro enorme e o pegam antes de finalmente escapar. Como o equipamento de natação do Ming é destruído, Nono dá o dela para ele e diz que pode fazer o resto do caminho sozinha, e os dois começam a nadar para cima.
Enquanto isso, o dirigível é atacado pelo Dragão do Mar, que destrói um dos motores. Caesar assume o comando e ordena que fujam, mas o Dragão do Mar continua perseguindo eles, guiando o dirigível até um penhasco, onde Norton está esperando. Ele pula e monta no Dragão do Mar, usando seus poderes para se fundir com ele e se transformar num dragão gigante, tipo um Pokémon, que podemos chamar de Tangon. Tangon começa a perseguir o dirigível para derrubar todo mundo, e Caesar decide lutar quando descobre que Zhang também está por perto graças à sua habilidade Si. Ele cria um plano para distrair Tangon em um combate 1 contra 1, e, depois, lançar um ataque poderoso com Zhang. Quando os poderes deles colidirem, vai causar uma explosão tão forte que vai cegar qualquer um que estiver olhando. Nesse momento, eles vão lançar um míssil especial no corpo verdadeiro de Norton e acabar com ele de uma vez por todas. Eles lançam uma cápsula de resgate para Ming e Nono subirem e enfrentam o Pokémon gigante na frente deles. Caesar coloca uma venda nos olhos, ativa sua habilidade e se prepara para mirar no dragão. Tangon desvia de todas as balas como se fosse um personagem de filme chinês, mas era tudo parte do plano do Caesar. Ele finalmente libera sua técnica e Zhang ataca o Norton de cima com suas chamas do rei. Norton reage com um ataque parecido e, como previsto, a explosão cega todos, menos Caesar, que estava com a venda nos olhos. Ele manda a garota loira lançar o míssil, que acerta o verdadeiro corpo de Norton e joga a fusão para o fundo do oceano, marcando a vitória deles. Enquanto isso, Ming e Nono encontram a cápsula de escape. Nono empurra Ming para dentro e tranca a porta. Ming se pergunta o que ela está fazendo, mas, nesse momento, Tangon, que estava se afogando, atravessa o peito dela com um dos ferrões, e ela cai, entrando pro Clube dos Furados. Vendo a única chance de conquistar a Crush se esvaindo na sua frente, Ming surta e fica completamente fora de si. Isso o faz entrar no seu mundo interno, onde encontra Minx, que oferece ajuda para derrotar o Rei Dragão e salvar a Nono. Ming Fei fica interessado, mas também fica com raiva de si mesmo por ser tão inútil e sempre depender dos outros. Ele nunca consegue ajudar ninguém. Com a ajuda do Minx, ele usa o Jutsu da conversa, o famoso Talk no Jutsu, e consegue curar sua tristeza, algo que nenhum de nós conseguiu até agora, né? Com isso resolvido, Minx diz que pode fazer um pacto demoníaco com ele. Ele dará a Ming 4 desejos e o ajudará a salvar Nono e derrotar o Rei Dragão, em troca de ter controle sobre a vida de Ming, se ele algum dia se sentir solitário, além de uma parte de sua própria vida. Ming aceita os termos, e Minx usa seu poder para dar várias habilidades poderosas, como usar todos os tipos de linguagem espiritual e aumentar suas estatísticas. Ele também conta sobre o livro que Ming pegou, dizendo que é, na verdade, o recipiente de 7 armas, chamadas os 7 Pecados Capitais, que foram criadas por Norton há muito tempo para matar humanos. Com tudo pronto, Ming sai da cápsula e resgata Nono. Agora ele consegue respirar debaixo d'água graças aos seus novos poderes. Ele cura o ferimento dela, destrói o ferrão que atravessava o estômago dela e a coloca de volta na cápsula, enviando-a para a superfície. Em seguida, ele encara Norton, que está pronto para devorá-lo. Ming usa o bloqueio espiritual para selar as técnicas do dragão e depois libera os 7 pecados capitais para lutar contra o grande Pokémon. A batalha continua por um bom tempo, com os dois trocando golpes, até que Norton reconhece Ming como um oponente à altura e decide lutar de forma esperta, se escondendo nas sombras para atacá-lo. Mas Ming usa a habilidade Foice para encontrar a localização dele e consegue contra-atacar, ficando cara a cara com seu verdadeiro corpo. Quando Ming olha, percebe que é seu amigo Tyler Tang e fica muito triste, sem coragem de dar o golpe final. Norton aproveita e agarra o pescoço de Ming. Minx assume o controle do corpo e usa um dos 7 pecados capitais para apunhalar Norton, afogando-o de vez. Na superfície, Caesar e os outros resgatam Nono e dão a ela os primeiros socorros. A garota loira, Zero, encontra Ming boiando na água e o traz de volta para o dirigível. Enquanto isso, Norton usa seu último suspiro para lançar um ataque final. Mas Mai o derruba com a bala especial para matar dragões, cumprindo sua missão. E assim o capítulo de Norton chega ao fim. Depois de tudo, o diretor chama Ming para uma reunião no caminho de volta à faculdade. Ele explica quem Tang realmente era e revela que os Reis Dragão criam um casulo com seu DNA para se regenerar em novos corpos. Tang era o corpo de ressurreição de Norton, e quando viu o irmão morrer na frente dele, suas memórias voltaram, e ele foi revivido como Norton. Ming escuta tudo isso, mas ainda se sente triste por ter perdido seu único amigo online. O diretor diz para ele não se culpar, pois ele salvou milhões, se não bilhões de vidas. E pede que ele mantenha tudo em segredo, já que não sabem exatamente como Norton morreu. Ele menciona que o plano de Caesar foi incrível, mas que não deveria ter sido suficiente para derrotar Norton.
Ele acha que há algo mais que não sabem, e Ming pensa no pacto que fez com Mings, agradecendo ao diretor por não questionar mais sobre isso. Depois, o diretor entrega uma carta a Ming, dizendo que veio de um endereço desconhecido, e era para ele. Ao abrir, Ming descobre que é da mãe dele, que diz estar triste por não ter estado com ele, mas que está orgulhosa. Ela e o pai esperam visitá-lo quando ele se formar. Ming começa a chorar e sai da sala. Mais tarde, Ming volta para a faculdade e encontra Finger, reclamando que ele anda postando notícias estranhas sobre ele no site da faculdade. De repente, eles ouvem uma batida na porta e, quando abrem, encontram César vestindo um avental de cozinha, pedindo açúcar. Finger entrega o açúcar e revela que César e Zhang se mudaram para os dormitórios junto com Nono e a vice-presidente da sociedade Lionheart. Nono aparece e dá um chocolate para Ming, dizendo que estão fazendo mais no quarto. Finger corre para lá todo animado, e Nono pergunta se Ming vai se juntar a eles para o jantar. Ming diz que tem outros planos e volta para o quarto. Nesse momento, ele recebe uma encomenda misteriosa. Ao abrir, encontra um smartphone e pensa que está tendo um déjà vu. Ele liga o celular e encontra uma mensagem de Mings, confirmando o pacto e avisando que tomou Entente 4 da vida de Ming, pelos poderes que deu a ele na batalha contra Norton e para salvar Nono. Mings também diz para ele manter o celular seguro, pois vai até ele se algum dia mandar uma mensagem pedindo ajuda. Ming diz para si mesmo que só precisa não usar mais nenhum desejo, e que assim vai poder viver junto de seus amigos para sempre, e decide aproveitar sua vida universitária ao máximo. Enquanto isso, no escritório do diretor, vemos que ele tem uma foto de Ming e Mings e parece saber quem eles realmente são. E antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva no canal bem rapidinho se ainda não é inscrito.